Pode Praça. Eu sou a Manu. Eu sou a Yasmin. Hoje a gente vai falar da greve geral de 1917. Foi um movimento provocado pelos operários que queriam, e comerciantes da região de São Paulo, nos meses de junho e julho. E aí, porque eles queriam um aumento de salários, menor tempo de trabalho e melhores condições para se trabalhar. Né? Também que as crianças não participassem do trabalho e mulheres não trabalhassem à noite. Aí, depois de 5 dias de paralisação geral, os grevistas tiveram suas reivindicações atendidas. Ai, Gabriel, para. Deu muito tempo que eu não gravo, tô vermelho. E aí, no final do século XIX, aconteceu com a segunda Revolução Industrial isso. Que os operários dos países da Inglaterra vieram pra cá. Da Inglaterra, Alemanha e Espanha. E, meio que pressionaram, querendo trabalhar aqui nas novas indústrias daqui. E aí, porém, todo mundo acha que eles foram muito bem recebidos aqui, mas na verdade não foram tão bem recebidos assim. Aconteceu isso por eles pedirem pra fazer essa greve, né? Péssimas condições trabalhistas. Pra eles ofereciam os piores serviços possíveis, com as piores condições. Sim. Aí o Brasil, nessa época, né, o Brasil vivia num período de estabilidade econômica muito ruim, por causa da escassez de alimentos e aí a inflação, né, galera? Bem ruim. Aí as primeiras fábricas do Brasil começaram a abrir, atraindo os camponeses que buscavam viver melhor nas cidades e melhores salários de vida. Aí as condições de trabalho nessas fábricas eram as piores também. Não havia legalização trabalhista, as jornadas de trabalho duravam até 16 horas por dia e mulheres e crianças realizavam trabalhos muito pesados. Aí a organização do movimento operário no Brasil. Os operários na Primeira República eram organizados em sindicatos estaduais. O início da greve. As paralisações começaram na fábrica Cresp. 2.000 pessoas trabalhavam no bairro da Moca. E os operários pediam um aumento. Tudo que a gente já falou, assim, redução da jornada de trabalho, proibição do trabalho infantil e trabalho feminino à noite. E este movimento começou a se espalhar por outras fábricas ali do redor. E aí começou meio que uma paralisação e uma greve muito forte. Então a gente pode utilizar então aquela temática recente da redação da jornada dupla das mulheres. Sim, está relacionado, sim. Por exemplo, às reivindicações da greve de 17, tá? Onde elas pediam a redução da carga horária, ou a troca do horário. A gente tem que analisar que hoje um trabalhador tem sua jornada de trabalho baseada nas 8 horas diárias. Naquela época era quantas horas diárias? Praticamente passava dos 12, 13, 14 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Sábado, ainda tem muita gente que trabalha assim, trabalha em 3 serviços. Porque, ainda tem esse problema da inflação que tinha naquela época. Então, na verdade, teria que ter outra, talvez de novo, para tentar melhorar isso. Podia ter uma outra greve? Não sei se greve, mas alguma... Não paralisação, mas alguma coisa... Mas aí é só aumentar o salário. Mas será que seria simples assim, só aumentar o salário? Que aí, aumenta o salário. Aí aumenta o preço. Mas aí quem aumenta... Pois é, mas aí aumenta só o salário. Mas aí as pessoas não vão querer. Vamos colocar agora o exemplo do cotidiano. Tá? Hoje em dia está se debatendo no Senado
o fim do imposto de renda aos professores, a cobrança do imposto de renda aos professores. Tá? Vocês sabem que acima de 2 salários mínimos, qualquer trabalhador tem que declarar imposto de renda. Sim. Tá? E está tendo uma lei, ou está tramitando uma lei no Senado, no Congresso, sobre esse fim para os professores. Fim dessa, ou melhor, a isenção do imposto para os professores. O Brasil todo tem impostos, a gente paga impostos. Só aumentar o trabalho seria o suficiente, ou só aumentar o valor do trabalho, o valor da remuneração seria o suficiente? Mas é que aumentando, talvez as pessoas não trabalhassem em 2, 3 empregos. Podendo diminuir um, vamos supor. Tá, mas os Estados Unidos, por exemplo, meninas, que tu não tem um emprego fixo. As pessoas trabalham por produção, tu ganha um X por produção. Por exemplo, Zezinho trabalha para limpar aqui o colégio, o setor do ensino médio do colégio. Tá? Limpou das 7 da manhã às 10 da manhã. Ele pode ir das 10 para o outro lugar, Sim. limpar outro serviço. Então, a questão talvez não seja nem a quantidade de trabalhos, ou até mesmo, mas também o tempo desse trabalho, as condições exercidas para esse trabalho. Né? Então, tem toda essa relação. É um âmbito muito grande, assim, dentro dessa... Mas é interessante. Não dá para trazer... Vocês viram que uma temática só, uma revolta só, ela pode ser uma temática importante para trabalhar em qualquer texto dissertativo. Sim, né? Eu acho que só aumentou o salário. Porque é isso que eu penso. Se tu aumenta o salário, aumenta o preço de tudo. Mas se aumentar o salário, já está aumentando o preço de tudo? Também. Tem que aumentar o salário. Só que foi isso que eu em vez... agora a média é de 8 horas por dia. E se for de 6? A pessoa não teria tempo para ir para outro emprego? Teria. Mas você receberia a mesma coisa para trabalhar as 8 horas? Não. Mas aí teria, sei lá. Ah. É muita... É muito elemento. Por exemplo, assim, dentro da greve geral, tem um outro elemento que traz, por trás disso, uma coisa chamada sufrágio. Tá? Estamos falando da República Velha, então significa que o sufrágio ele era masculino. Ele não era universal, ele era masculino para uma classe específica. Quando é que a gente vai ter o sufrágio feminino, por exemplo, no Brasil? Na década do Vargas, no período varguista. Um período que você chama Era Vargas, de 30 a 45. E mais adiante, de 39, no período chamado Estado Novo, o Vargas, além de criar 2 partidos, o partido considerado de uma elite e o Partido dos Trabalhadores, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido da Social Democracia, PSD. Então ele cria esses 2 partidos e junto ele cria o quê? A relação da CLT, da consolidação das leis trabalhistas. Então as revoltas ocorridas em 17, elas só vão ter resultado no final do período do Vargas. E que a consolidação das leis trabalhistas tem resultado até os dias atuais. Sim. Se vocês pegarem a Constituição da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, ela é uma das consolidações que pouco foi mexida. Está sendo mexida quando? Agora, quase 100 anos depois. Mas depois dessa greve, os operários conseguiram conquistar um aumento de salário de 20%. E direito da associação e não demissão dos envolvidos na greve. E aí é um bom parâmetro, né? Não. Lógico. Claro. Pensar. Onde é que eram os trabalhos? Como assim? Onde é que ficavam as fábricas? Em São Paulo? Não, beleza. Não, tipo, no Brasil inteiro, e fora dele Mas qual também. região? Aí que tá. As regiões geralmente são portuárias. Então, se vocês olharem as cidades com grandes portos, vocês vão ver que tem trilhos de trem para aquilo dos bondes elétricos. A gente já está falando de desenvolvimento. Sim. Então, os bondes elétricos levavam até o quê? O ponto alto da cidade, que seria o quê? Hoje, Pelotas seria o mercado público. Se vocês olharem, tem um trilho de trem dentro do mercado, que leva até o ponto de Pelotas. Aprende muitas coisas.
Aí as consequências da greve de 17 foi que deixou marcas entre os trabalhadores urbanos brasileiros. Aí tipo, a gente pode citar o operariado brasileiro, adquire a consciência de classe, então, desenvolve-se os primeiros sindicatos. A partir das ligas de classe dos bairros, a divulgação do fornecimento das ideias de esquerda no Brasil e a evolução de conflitos sociais não deveria ser realizada de maneira política. Mas, tipo, no final, eu acho que valeu a pena, porque eles conseguiram aumento de salário, conseguiram melhorias nos seus trabalhos. Mas eles tinham também neles, assim, que as greves nunca podiam envolver as polícias, né? A polícia não pode fazer greve? Não podia, meio que não podia ser uma greve tão grande no fato da polícia intervir a greve. Não tinha direito de greve? Eu acho que tinha uma greve não que atrapalhasse muito a população, assim, o convívio. Tô falando certo, Gabriel? Tá só rindo. Só pra falar de greve de serviço essencial, Não. O greve de hospitais. tem uma parada que não pode ter greve, né? Que é ilegal ter greve, né? Mas eu acho que antigamente, assim, nessa época de 1917, acho que não tinha muito isso, acho que eles podiam Achei fazer. que eu ia dizer antigamente, em 1980, eu ia embora. Eu ia sair fora daqui. Antigamente, em 1980, eu te mandava. Não, 17 é antigo, né? Então não sabe disso. Mas é isso aí, nós olhamos. Só vim ver vocês. Acho que é isso. Vocês querem falar sobre o quê mesmo? Greve Greve